Observação e análise do desenho infantil. Sou a mestranda Edna Ferreira da Silva, do programa PPGECT de pós-graduação da Universidade Tecnológica Federal do campus Ponta Grossa, tendo como orientadora a professora Heloísa Aparecida Ávila de Matos. O desenho da criança é impregnado de informações explícitas e implícitas. Contudo, compreender essas informações não é tarefa fácil e não deve ser realizada de forma estúrdica. Diversos especialistas, como psicólogos, psiquiatras, entre outros, utilizam o desenho infantil com o intuito de observar questões relacionadas ao psíquico da criança, como traumas, violências, abusos. Meredieu, Cox e Gonet afirmam que esses traços aparecem no desenho por se tratarem de informações do inconsciente que vêm à tona. Porém, apesar dessas marcas serem evidentes, não é passível que leigos compreendam esses sinais de forma adequada. Por isso, o alerta sobre o cuidado em se analisar o desenho de uma criança. O desenho é a expressão concreta dos sentimentos e emoções. Existem muitas formas de analisar o desenho infantil. Porém, como Derdick nos alerta, se pautar em uma teoria sem compreender a prática do desenho, pode recair em palavras vazias, assim como evitar a teoria também é um equívoco. Os desenhos das crianças nos falam o tempo todo. Seus desenhos refletem sua vida, seus anseios. Normalmente apresentam a figura humana, árvores, flores, animais, casas, desenhos que, via de regra, exprimem aspectos emocionais e o psíquico da criança. Meredieu nos alerta que observar um desenho isolado de seu contexto é uma questão nula, principalmente quando se quer observar e interpretar aspectos psíquicos. Se isso não for realizado por um especialista, é no mínimo inapropriado. É possível analisar e compreender aspectos importantes do desenho infantil relacionados ao seu desenvolvimento cognitivo e motor. Aspectos esses que leigos, como pais e professores, podem intervir de maneira a auxiliar, permitindo que a criança possa se desenvolver. As fases do desenho são bases para se observá-lo. Todavia, deve-se lembrar que as fases não são delimitadas e engessadas. Apesar de ocorrerem numa crescente, em diversos momentos elas podem se misturar e fundir-se. Quando a criança está passando da fase da garatuja para a fase pré-esquemática, pode produzir um desenho figurativo e logo em seguida apresentar um longo período de rabiscação novamente. A criança sente satisfação em praticar o que já domina bem. O desenho da criança é analisado por um adulto que impõe a sua própria imagem de infância ao interpretar o desenho infantil. Portanto, para analisar o desenho infantil é preciso primeiramente estabelecer o que será analisado. O adulto precisa despir-se do seu preconceito. É necessário observar os rabiscos da criança em sua potencialidade e na apresentação daquilo que está posto, ou seja, todo o desenvolvimento global envolvido, sendo emocional, psíquico, físico e cognitivo. Não se deve esquecer que, mesmo que a criança não seja direcionada ou ensinada a desenhar, seus gestos e movimentos são baseados nas observações que realiza do seu entorno. São tentativas de cópia do movimento do adulto, assim como é também a própria experimentação do seu corpo. Durante o desenhar, a criança mistura o presente, que é o momento em que está desenhando, o passado, por associar seu desenho a algo que lhe aconteceu, e ainda com o futuro, pois projeta no desenho seus desejos. Além de tudo isso, o desenho ainda traz embutido aspectos e traços do inconsciente atrelados ao imaginário e à criatividade. A interpretação, num viés psicológico, deve ser realizado sempre por um especialista da área e dentro do contexto de tratamento. Pelo olhar pedagógico do desenho, é possível observar o desenvolvimento cognitivo-motor das crianças, analisando e interpretando esse desenvolvimento com o objetivo de intervir de maneira adequada quando necessário. No campo pedagógico, é mais apropriado utilizar o termo análise, ou seja, o estudo de cada parte do desenho com o objetivo de conhecer melhor a natureza e as funções apresentadas nas particularidades desse, considerando principalmente aspectos neuromotores do desenvolvimento. Não esquecendo
que o ser humano deve ser analisado como um ser social que se desenvolve a partir da interação com o outro e com o meio. Portanto, aspectos emocionais e psíquicos não podem ser ignorados. Não serão, porém, o foco da observação. O desenvolvimento cognitivo da criança está associado à sua percepção do mundo exterior. Luria afirma que a criança, em seus primeiros meses de vida, não consegue discernir formas em seu redor. Seus receptores neurológicos ainda estão sendo preparados para operar. Até os 4 meses aproximadamente, a criança não consegue perceber nenhuma forma distinta em seu redor. A primeira coisa a penetrar o manto que separa a criança do mundo exterior são a cor e as manchas coloridas descontínuas. Por esse motivo, quando a criança inicia a rabiscação, o faz como se manchasse o papel ou a superfície na qual trabalha. Para analisar o desenho, é necessário estabelecer quais aspectos serão considerados e em qual situação. Para isso, utilizaremos o quadro ao lado. Obrigada e até breve.